Olá, gestores e colaboradores escolares. Meu nome é Aline, eu sou nutricionista da Divisão de Alimentação Escolar na Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional, na Prefeitura de Mauá. Nessa série de aulas, vamos falar sobre um tema muito importante, a alimentação escolar e como garantir que alunos com necessidades alimentares especiais recebam a alimentação adequada na escola. Assim, nessa primeira aula, vamos conversar sobre todos os procedimentos envolvendo as restrições alimentares. Para iniciar a aula, começamos com a pergunta: você conhece o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE? O Programa Nacional de Alimentação Escolar oferece alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional aos estudantes de todas as etapas de educação básica pública. A Resolução número 6, de 8 de maio de 2020, do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação, o FNDE, dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica e descreve diretrizes para a execução do programa. A alimentação escolar é um direito dos alunos da educação básica pública e um dever do Estado. Dentre os alunos, existem aqueles que apresentam necessidades alimentares especiais, sejam por condições de saúde, como alergias e intolerâncias alimentares, doenças crônicas ou metabólicas, ou ainda por situações que exigem restrições específicas em sua dieta. Para esses estudantes, o atendimento deve ser planejado de forma individualizada, assegurando a adequação nutricional de acordo com as orientações médicas e nutricionais, a segurança alimentar, evitando o risco de reações adversas por consumo acidental de alimentos restritos, e a inclusão e a equidade, garantindo que a criança participe plenamente das refeições escolares, sem exclusão ou diferenciação negativa. Os cardápios são adaptados segundo os critérios técnicos e as recomendações do Ministério da Saúde e das diretrizes e consensos publicados por entidades médicas e científicas. Agora nós temos as orientações para o grupo gestor escolar. Para que o atendimento ocorra de forma eficiente, é necessário que a família providencie o laudo médico relatando a condição de saúde desse aluno e entregue na unidade escolar que ele está matriculado. Esse documento vai ser utilizado como um referencial para que os nutricionistas da equipe da alimentação escolar possam fazer as orientações da restrição alimentar de acordo com as necessidades de cada aluno. Para esse processo, as unidades escolares deverão orientar os pais ou os responsáveis pelos alunos a entregarem o laudo médico em letra legível, contendo os dados obrigatórios conforme citado pelo caderno de referência sobre alimentação escolar para estudantes com necessidades alimentares especiais do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação, que deve conter o nome e a data de nascimento do aluno, o diagnóstico médico, a prescrição ou orientação nutricional, a duração do tratamento, a identificação da unidade de saúde ou clínica e o telefone de contato, a data, a assinatura e carimbo do profissional que está fazendo esse laudo. Como complemento das informações, a Divisão de Alimentação Escolar solicita ainda que os documentos venham com o CID das patologias existentes. Somente serão aceitos os documentos assinados por médico ou nutricionista com o diagnóstico médico claramente descrito. Não são aceitos somente os resultados dos exames. Com o objetivo de agilizar esse processo de envio das orientações para os alunos com restrição, a Divisão de Alimentação Escolar receberá os laudos através de e-mail. Para isso, o laudo médico do aluno deverá ser digitalizado em boa qualidade de visualização e enviado para o e-mail da nutricionista Carmen, que é o silvaccm@mauá.sp.gov.br, e com cópia também para o e-mail da Divisão de Alimentação Escolar, que é o alimentaçãoescolar@mauá.sp.gov.br. No corpo do e-mail deve sempre constar as seguintes informações: o nome da escola, o nome completo e a data de nascimento do aluno, o grupo e o período que o aluno está matriculado, a identificação do responsável pelo preenchimento das informações. Documentos incompletos ou fora do padrão não serão aceitos. Após receber o laudo, a nutricionista vai fazer os ajustes no cardápio e enviar à escola um documento chamado Orientação de Restrição Alimentar, que passará a atender a alimentação do aluno no período escolar conforme as orientações desse documento. As orientações da restrição alimentar são enviadas para a unidade escolar exclusivamente por e-mail. Esse documento deve ser impresso e entregue. Uma via para a merendeira, que deverá deixar em local de fácil acesso a todos os funcionários responsáveis pelo preparo e distribuição dos alimentos. Uma via deve ficar arquivada no prontuário do aluno e uma via deve ser entregue aos pais. Aconselhamos que as escolas protocolem a via que fica arquivada no prontuário do aluno. A escola deve confirmar por e-mail
e-mail que recebeu o documento. Nós guardamos a confirmação de recebimento como nosso protocolo. Dessa mesma forma, alterações e adaptações dos cardápios escolares para os alunos com diagnóstico ou investigação para transtorno do espectro autista que apresentem algum quadro de seletividade alimentar ou outras dificuldades alimentares decorrentes do transtorno seguem o mesmo padrão de envio do documento médico já relatado. Para estes casos, após o recebimento do laudo, o procedimento adotado pela equipe de nutricionistas é o agendamento de uma reunião com os pais ou responsáveis pelo aluno com o objetivo de conhecer melhor os hábitos, rotinas, preferências e os alimentos tolerados ou não pelo aluno no momento atual. A nutricionista responsável informa as opções de datas e horários à escola, que fica responsável pelo contato com estes pais para efetivar esse agendamento. As reuniões acontecem nas escolas. A nutricionista vai até a unidade escolar no dia e horário marcado para a realização da conversa. Feito isso, o procedimento de envio do documento de orientação de restrição alimentar é o mesmo relatado anteriormente. Para a liberação de restrição alimentar, também é necessário o envio de laudo médico, indicando que o aluno está liberado para receber um cardápio normal da escola. Somente após esse procedimento e o recebimento na escola do documento liberação de restrição alimentar é que as restrições são liberadas e o aluno pode receber o cardápio padrão da escola. Continuamente recebemos muitos laudos médicos fora dos padrões informados, por isso pedimos que essas informações sejam reforçadas pelos gestores escolares periodicamente para que os responsáveis já tragam os documentos corretos e assim o processo para as orientações de restrição alimentar sejam mais ágeis. Lembrando, é necessário o envio do laudo médico para a divisão de alimentação escolar, fim de que as adaptações no cardápio padrão da escola possam ser feitos. Sem o documento Orientações para a Restrição Alimentar, emitidos e assinados pela nutricionista responsável da alimentação escolar, as merendeiras não estão autorizadas a fazer nenhum tipo de alteração no cardápio. É de total importância que os responsáveis pelo aluno que possui necessidades alimentares especiais mantenham sempre o acompanhamento do médico e também do nutricionista do serviço de saúde. A escola deve ser orientada pela família como proceder em casos de emergência vinculadas à alergia alimentar. Agora a gente vai seguir com as orientações para as merendeiras. Outro ponto muito importante que as escolas devem se atentar para o correto atendimento dos alunos que possuem restrições alimentares envolve os procedimentos para o preparo e distribuição dos alimentos aos alunos que apresentam os diagnósticos de alergias alimentares e doença celíaca. Para os casos do diagnóstico de alergias alimentares e doença celíaca, onde é necessário cautela no preparo e distribuição de alimentos, com o objetivo de evitar a contaminação cruzada por alérgenos que são proibidos, cuidados redobrados devem existir para um eficiente atendimento. A dieta de exclusão demanda uma conduta rigorosa dos manipuladores de alimentos na oferta de refeições isentas do alérgeno, no uso de utensílios exclusivos e na prevenção da contaminação cruzada. Para evitar a contaminação cruzada na produção dos alimentos, algumas orientações devem ser consideradas, como estocar os alimentos especiais separados dos demais em prateleiras superiores ou caixas organizadoras exclusivas, higienizar as bancadas de trabalho antes de iniciar o preparo do alimento e começar pela produção do cardápio com um alimento que não possui o alérgeno. Separar e guardar em recipiente próprio os utensílios de preparo e distribuição do alimento, além da esponja para higienização, que deverá ser separada das demais. Para o atendimento das restrições alimentares, a Divisão de Alimentação Escolar dispõe de alimentos para envio e substituição aos alimentos do cardápio padrão. Os alimentos especiais estão divididos em dois grupos: os que são enviados pela alimentação escolar já destinados ao consumo de determinado aluno. Nestes casos, o envio é automático e controlado pela alimentação escolar. E o segundo grupo de alimentos que devem ser solicitados mensalmente pelas merendeiras à Divisão de Alimentação Escolar. Para isso, utiliza-se o formulário de solicitação de dietas especiais, disponibilizado mensalmente no portal Seduc com o cardápio mensal. Os alimentos que devem ser solicitados para o consumo mensal são estes: as fórmulas infantis Nestogeno 1 e 2, Nanconfor 1 e 2, que são liberados para o consumo somente com laudo médico justificando a sua necessidade, o Aptamil Soja, Aptamil RR, Aptamil SL, e as fórmulas Aptamil 1 e 2, por serem parte do cardápio padrão escolar, são enviados automaticamente para a escola.
As fórmulas especiais de alto custo com Pregomin, que é uma fórmula de proteína extensamente hidrolisada, e o Nelcate, que é uma fórmula de aminoácidos livres, utilizadas para crianças com alergia à proteína do leite de vaca, são disponibilizadas pelo governo do estado de São Paulo. As crianças que fazem uso delas têm o direito à retirada de latas para o consumo através do programa de alto custo. Como o governo já disponibiliza o alimento sem custo aos portadores da alergia alimentar que necessitam de seu uso, a Divisão da Alimentação Escolar permite o envio de latas para o consumo de aluno em período escolar. Para tanto, as escolas devem fazer o controle do recebimento do alimento através de protocolos de recebimento. Dando sequência à relação dos alimentos que devem ser solicitados pelas merendeiras à Divisão de Alimentação Escolar, que são as bebidas especiais, como o leite de vaca desnatado, o leite de vaca zero lactose, a bebida de soja e a bebida vegetal. Temos ainda o arroz integral, o macarrão formato espaguete, biscoito doce sem adição de açúcar, biscoito salgado e biscoito doce sem leite, biscoito salgado e biscoito tipo maisena sem glúten, bisnaguinha sem glúten e o flocos de milho sem glúten. A goma para tapioca, geleia 100% fruta, o macarrão integral de arroz, o macarrão para sopa de arroz e o biscoito de arroz. Para saber qual alimento solicitar, é importante verificar os listados nas orientações de restrição alimentar dos alunos, atentar para a faixa etária, pois as orientações descrevem com clareza qual alimento ainda não é permitido para o consumo por razões como a idade do aluno, conforme determina a legislação. Os alimentos que não estão descritos no formulário têm as suas quantidades controladas e são enviados pela Divisão de Alimentação Escolar, diretamente às unidades escolares. Por isso, não precisam ser solicitadas através do formulário. Com organização e atenção a esses procedimentos, conseguimos garantir que todos os alunos recebam refeições seguras e adequadas às suas necessidades. Contamos com o apoio de cada gestor, merendeira e equipe escolar para que esse processo seja eficiente e seguro. Espero que tenha esclarecido todos os procedimentos envolvendo o atendimento das restrições alimentares. Qualquer dúvida, o e-mail de contato da Divisão de Alimentação Escolar é alimentaçãoescolar@mauá.sp.gov.br. Nas próximas aulas, acompanhe as nutricionistas Bruna e Carmen apresentando as principais restrições alimentares presentes entre os alunos das unidades escolares municipais. Obrigada. Prefeitura de Mauá. Amor pela nossa gente.